Deus, eu quero hoje ministrar uma palavra que o bom mesmo seria que toda a igreja estivesse presente, ou que eu ministrasse no domingo, ok? Faz parte de uma série de ministração que eu tenho, que Deus me entregou, e como toda ministração ela deve ter um embasamento bíblico, então eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 23, Provérbios 23, e o versículo 23, ok? Na verdade, eu só vou fazer referência a este texto, ok? Quando nós estivermos no fim da nossa palestra. Mas eu vou chamá-la de palestra, né? Quem já leu aquele livro meu, Uma Análise Inteligente da Existência Humana? Viva, simplesmente viva. Quem já leu? Eu produzi os meus materiais todos para vender quando eu viajava, né? Porque na igreja que eu pastoreio, a maioria dos irmãos, aliás, os irmãos aqui me ouvem o tempo inteiro. Mas eu sou autor de 3 livros, aliás, de 4 livros, né? E a terceira edição desse livro está vindo aí com 3 vezes mais de volume, né? Porque este livro eu recebo no meu e-mail até hoje mensagens de testemunhos extraordinários acerca de como Deus tem falado ao coração das pessoas que leem. E a palavra de hoje, ela tem tudo a ver, porque hoje eu quero ministrar sobre um tema muito interessante, baseado em Provérbios 23, 23. Para quem veio e para ficar gravado também nas nossas redes sociais, né? Vamos colocando alguma coisa boa lá nas redes sociais, né? Pelo menos para quem gosta de navegar sempre nas redes, ter alguma coisa. A princípio, aliás, a propósito, quem não está cadastrado quem não se inscreveu ainda no meu canal lá no YouTube, se inscreva. Canal do YouTube, no canal da... Cadê o Jean? Não veio, né? Jean justificou que está agarrado lá com documentos até mais tarde. Mas o canal da Expo Carmelo é expo.carmelo, não é isso? Eu vi, só não olhei porque já estava na hora de eu sair do gabinete ali, mas pelo visto eu acho que os nossos irmãos técnicos que gravou e filmou aqui todas as mensagens da Expo Carmelo, as edições já ficaram prontas, e eu vou disponibilizá-las todas, tanto no canal da Expo Carmelo como no canal do YouTube, ok? Então você pode ter acesso a estas informações lá. Acharam? Provérbios 23, 23. Muito bem, está escrito assim, leiam comigo todos ali, vamos lá? Diz o texto: compra a verdade e não há vendas. Vamos repetir isso aqui de novo? Compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência, ok? 4 coisas que todos nós devemos comprar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, me faças entender as iluminações deste texto. Então, queridos, eu não vou passar os slides da minha ministração aqui, porque vocês não vão entender, porque o sentido é só para a minha linha de entendimento. Não preparei os slides para vocês. Mas hoje eu quero fazer, sabe, com você, ou a você, ou para você, uma pergunta muito simples, né?
o que você está fazendo com o seu cérebro, sabe? E eu não sei se vai ser possível disponibilizar aí, pode colocar a imagem só para ter um norte, um tema. E esta pergunta, na verdade, ela faz parte de um dos capítulos, e é um capítulo longo, do próximo livro em que eu estou escrevendo sobre isso. O que esta geração está fazendo com o cérebro que Deus lhe deu? O que os crentes desta geração estão fazendo com o seu cérebro? Sabe, de uma forma mais pessoal, o que você está fazendo com o seu cérebro? Se tiver alguém me ouvindo em casa, presta atenção. Esta pergunta, ela não é uma pergunta sem relevância. Não é. Muito pelo contrário. É uma pergunta de grande relevância. Por quê? Eu vou lhe explicar, pelo menos tentar lhe explicar. Porque as informações que nós observamos diariamente, ou as informações que nós adquirimos, ou as informações que vêm, ou que chega até nós, eu e você, diariamente, através dos 5 sentidos da nossa vida. Quais são os 5 sentidos da nossa vida? Presta bem atenção, irmãos. Bem atenção. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Repita comigo os 5 sentidos básicos da nossa vida biológica. Diga comigo: tato, olfato, paladar, audição e visão. Eu vou repetir a minha informação. Por que esta pergunta ela é uma pergunta de grande relevância? A pergunta é: o que você está fazendo com seu cérebro? E eu vou repetir, porque as informações que chegam até mim e até você, através destes 5 sentidos, a saber, o tato, olfato, paladar, audição e visão, as pessoas com as quais eu e você nos conectamos todos os dias, presta atenção, primeiro, as informações que chegam até nós. Segundo, as pessoas com as quais eu e você nos conectamos todos os dias. Terceiro, os lugares e ambientes que eu e você frequenta todos os dias. Então diga comigo: as informações, as pessoas e os ambientes. Escute bem. As informações, as pessoas e os ambientes, elas estão diariamente produzindo em mim e em você, em nós, as conhecidas cientificamente como sinapses. E o que são as sinapses? São as conexões neurais de nosso cérebro. Estas conexões das células inteligentes dos nossos cérebros, elas são operadas, e eu estou falando a mesma coisa de forma diferente, elas são operadas com base em todo o conjunto de informação que eu e você recebe em um dia, com base no ambiente que a gente frequenta, nos lugares em que a gente se encontra, e com base em todas as informações que nós obtivemos durante o dia, através dos nossos 5 sentidos. Presta bem atenção. E são exatamente estas conexões que todos os dias definem, sabe, o que nós seremos no outro dia, ou define o que nós haveremos de ser momentos depois. São exatamente este contexto de informações, esse conjunto de informações, essa biblioteca de informações que ao longo dos dias vai definindo o que somos, e não apenas o que somos, mas no que eu e você irá se tornar amanhã à nossa frente. Portanto, irmãos, conhecer o nosso cérebro é algo que não é de pequena relevância, é algo muito importante. Existem pessoas que gostam muito de estudar sobre a pele, outras pessoas gostam de estudar sobre o coração, outras pessoas gostam de estudar sobre algum órgão, alguma área da sua vida. Mas existe biblicamente, duas partes do nosso corpo que precisa ser bem entendida.
dentre tantas as outras, porque todas têm a sua relevância. Uma é o coração. O sábio, um determinado dia, ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida, né? Uma outra parte importante que deve ser estudada à luz da Bíblia é a nossa fala, porque o poder que o próprio Deus usou para criar o universo e todas as coisas que existem, olha que não é pouca coisa, foi o poder da fala, o poder da palavra. E Deus deu o poder da fala à única criatura entre as milhares que foram criadas, que foi o homem. O ser humano é o único ser que tem o poder da fala, entende? E no poder da fala reside o poder da vida e o poder da morte. A Bíblia diz que a vida e a morte está na palavra, e aquele que bem souber usar vai comer do seu fruto, entende? São dons, talentos, virtudes que estão presentes em nós, que tem que ser estudada. E dentre estas coisas lindas, maravilhas da obra de Deus, está o nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro, ele é tão importante quanto o coração, ou mais importante do que todos os outros órgãos. O interessante é que, não sei se você sabe, mas falando de uma forma técnica científica, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele pesa, melhor dizendo, aproximadamente 1,2 kg, 1,250 kg, os maiores cérebros até 1,5 kg de massa cerebral, né? E isto corresponde exatamente, em média, a 2% do peso do nosso corpo, né? 2% de peso do nosso corpo é constituído de massa inteligente. E esta é o porquê que eu chamo de massa inteligente, porque estudos aprofundados dizem que este 1,2 kg a 1,5 kg de massa cerebral, ele é constituído nada menos do que 100 bilhões de neurônios e os seus auxiliares. Isso é conta que vai além da nossa imaginação comum. A ciência diz que o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar, irmãos, 4 bilhões e 700 milhões de livros. Livros, eu estou falando de livros, e que se fosse contabilizado por página, nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 670 milhões de páginas de livros. Então é uma capacidade fora do comum, é uma quantidade tão grande de informação que circunda dentro do nosso cérebro, irmãos. Sabe, em um só dia, em que há poucos tempos atrás, estudando ainda sobre esse assunto, um neurocientista, ele disse que o nosso cérebro, ele é capaz de processar 400 milhões de bytes de informação por segundo, embora o nosso consciente só consegue registrar, para ser lembrado, 200 deles. Então isto prova o tamanho da capacidade da mente que Deus nos entregou. Esta máquina, este supercomputador, ele é tão potente, tão potente, tão potente, que a ciência diz que ele consome 20% de toda a energia que o nosso corpo produz. Sabia disso? 20% de toda a energia que o nosso corpo produz é consumido só pela massa cerebral, para colocar 100 bilhões de neurônios em total e absoluto funcionamento. O funcionamento biológico deste ultra supercomputador central, chamado cérebro, ele na verdade depende de alguns fatores. E quais são os fatores para que ele funcione bem? Existem aqui alguns fatores, eu não quero me ater nas questões científicas, mas eu só estou te mostrando que dentro de você, dentro desta cabeça, deste crânio aí, existe algo extraordinário que Deus o colocou para fazer de nós o que somos e para nos preparar para aquilo que Ele projetou no plano da própria eternidade. Mas toda esta máquina, para funcionar bem, quantos estão me ouvindo, diga amém, precisa de uma boa oxigenação, de uma boa alimentação, de exercícios regulares, de descansos regulares. Isto para manter todos os órgãos em bom funcionamento, falando da vida biológica, da conexão dele com a vida biológica, né? Para manter a vida biologicamente saudável,
Porém, escute bem, as funções cerebrais que cada um de nós temos, né? As funções de nosso cérebro vai além do manter a vida biológica saudável, vai além do controle de todos os nossos órgãos, vai além do controle de o sistema nervoso, né? Que controla todos os nossos movimentos. As funções desta máquina, deste supercomputador, uma das funções dele também é filtrar as informações que por ele mesmo é conduzida a uma outra faculdade da nossa própria existência, porque nós somos constituídos de emoção, de razão e de vida física biológica. Nós possuímos em nós mesmos, na nossa constituição, nessa tricotomia unificada em uma única performance, em uma única estrutura, nós possuímos 3 faculdades, 3 fontes elementares da vida: a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. E este supercomputador chamado cérebro, ele comanda, na verdade, é ele que através de 100 bilhões de células, mantém o equilíbrio entre a vida biológica, a vida da alma e a percepção que eu e você tem da vida espiritual. Que muitos de nós, quando pregamos na Bíblia acerca da vida espiritual, nunca atribuímos isto às 100 bilhões de células que Deus criou e colocou aqui, células inteligentes, células neurais. Mas que mesmo aquilo que é transmitido para o espírito, mesmo aquilo que é tirado através dos sentidos que nós possuímos, os 5 sentidos que eu falei aqui, e que é introduzido na alma e que é levado para o espírito em forma de edificação, passa por esta máquina inteligente chamada cérebro. Então, uma das funções extraordinárias da nossa mente é que ela é também o filtro da nossa própria alma, que por sua vez é a faculdade dos sentimentos e das emoções, ok? Quantos estão me entendendo até aqui? Tente prestar atenção pelo menos mais 5 minutos enquanto eu estou sendo técnico. Tudo que chega à nossa alma e no nosso coração, logo o entendimento é esse, tudo que chega à nossa alma, tudo que chega ao teu coração, né? É registrado primeiro em forma de informação no nosso cérebro. Ou seja, nada que chegou na tua alma, nada que chegou no teu espírito, passou direto. Presta atenção, querido. A única coisa que não passa por este computador chamado o cérebro, é a comunicação do próprio Deus, que primeiro desce ao nosso espírito, inunda o nosso cérebro e a nossa mente, manifesta na alma, e a alma manifesta sobre o corpo. Tirando a comunicação direta de Deus com o espírito do homem, nada mais chega na alma e alcança o espírito, nada toca a alma e toca o espírito, se não passar primeiro pela nossa mente. Então tudo que a nossa alma sente, tudo que a nossa alma terá como emoções e sentimentos, primeiro será registrado em forma de informação no nosso cérebro, pois ele é quem tem o comando de todos os nossos sentidos. E eu vou repetir, é ele, não a alma, que tem o comando do tato, é ele, não a alma, que tem o comando do paladar, é ele, não a alma, que tem o comando da audição, é ele, não a alma, que tem o comando da visão, é ele e não a alma que tem o controle sobre todas as informações. Então primeiro ele registra toda a percepção do mundo à nossa volta. É ele que registra por meio do sentido toda a percepção que nós temos da nossa própria existência, e distribui isso e filtra isso, parte para a nossa alma e parte para o nosso espírito. Agora presta atenção, tudo é registrado primeiro nele, pois depois é liberado para receber sobre estas informações aquilo que nós chamamos de sentimento, ou aquilo que nós iremos chamar de emoções da alma, que por sua vez, quando esta informação chegou na alma e que recebeu, sabe, esta
composição, este processamento, que recebeu aquilo que nós chamamos de sentimentos, que não passa ainda de uma reação química do nosso próprio cérebro adicionada à alma, e que nós iremos chamar de sentimentos e emoções. O sentimento e a emoção é a informação que o cérebro passou para a alma. E aí eu preciso entender duas coisas nisso que eu estou falando. Primeiro, as informações que já foram transformadas em reação química, que a psicologia ou a psicanálise chama de sentimento ou emoções na alma. Essas reações agora já na alma, já presente na alma, não mais só na mente, mas agora presente na alma. Ela é subdividida em dois grupos. O primeiro grupo, eles são reações passageiras, momentâneas, que desaparecem, que não fixa, né? Porque as conexões, elas não são, duradouras. E existe uma outra parte dessas informações, que elas se fixam, elas tatuam, elas grudam na alma. Então o que são os sentimentos? Sentimentos é tudo aquilo que a alma recebeu como informação da mente, mas que é passageiro. E o que são emoções? É toda a informação que a alma recebeu, mas o cérebro produziu sobre isso uma reação química na alma e que se fixou. Então sentimentos é aquilo que passa, emoções é aquilo que se fixa dentro da nossa alma. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Eu oriento os irmãos a entender sua própria alma a partir da percepção do cérebro, procurando inclusive na internet, se você não tem livros, mas eu recomendo que pesquise livros, pesquisem artigos científicos sobre a chamada inteligência emocional, que é muito interessante para você saber como que funciona a vida, né? E como você tem o controle, o domínio próprio, a administração sobre seus pensamentos, suas emoções e sobre os seus sentimentos. Então escute bem, esses sentimentos e emoções, no final de tudo que eu estou falando aqui, ele é a somatória de todas as informações que damos todos os dias ao nosso cérebro. Isso aqui é uma conclusão, irmãos, presta atenção. O que eu estou dizendo para os irmãos é que todos os sentimentos que estão dentro de mim e de você agora, todas as emoções que eu e você viveu ou está vivendo ainda agora, é o resultado, é a somatória de todas as informações que eu e você proporcionou durante este dia ao nosso cérebro por meio dos sentidos biológicos. Ou seja, a sua alma é nesse exato momento o resultado da informação que o seu cérebro obteve e passou para ela. Você está sentindo exatamente agora, sabe, a reação química da informação que o seu cérebro durante o dia obteve, seja pela visão, pelo olfato, pelo tato ou pelo paladar, sabe, e transformou isso em uma reação da sua alma. Agora, estas reações em forma de sentimentos ou emoções manifesta em mim e em você um estado existencial. Um estado existencial. Quando você pergunta para alguém assim, fulano de tal, bom dia, paz do Senhor, boa noite, como que você está? Está bem? E a pessoa diz, nossa, estou feliz demais. Esse feliz demais é um estado existencial em que a pessoa está vivendo. Mas como que esse estado espiritual se manifestou? Ele se manifestou através das reações químicas, que as informações que o cérebro trouxe para a mente processou. Então gerou um sentimento de felicidade que produzia um estado de alegria. Mas da mesma forma, uma péssima informação obtida pelo cérebro vai produzir uma reação química na alma, que vai gerar um sentimento não de alegria, mas de tristeza. Em síntese, só para saber se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar, é que toda a nossa realidade psicoemocional e espiritual, ela está a todo momento sendo construída pelas informações que entram pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelo ouvido. Sabe? Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Então, o que o meu cérebro capta pelos sentidos vai ser processado na alma, que vai produzir aquilo que a ciência chama de experiências subjetivas na nossa vida, sejam elas negativas ou positivas.
E estas experiências subjetivas de alegria ou tristeza, de sentimento bons ou ruim, de estado, sabe, de alegria, de calmaria ou de terrível turbulência dentro de nós, estas experiências subjetivas, são elas que definem em última análise a nossa realidade diária, seja ela neurobiológica, ou seja ela psicossomática, ou seja ela espiritual. O que eu estou lhe dizendo é: aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, aquilo que você sente, aquilo que você fala, sabe, todas as informações, as pessoas com quem você se conecta, o ambiente onde você está, onde você passou hoje, criou agora de noite um estado psicoemocional, um estado psicossomático e uma realidade espiritual na sua vida. Você é o resultado desta soma de informação processada na sua alma, que agora está gerando esse estado de estar feliz ou não, está bem ou não, está psicologicamente legal ou não, se você está espiritualmente bem ou não, se você está emocionalmente fragilizado ou não, se você está com ânimo ou com desânimo, com alegria ou com tristeza. Você é agora o resultado de tudo aquilo que o seu cérebro processou durante o dia. Pegou? É difícil, né? Pegar muitas informações assim. Ih, já está dando 9 horas. Agora escute, vamos lá. Eu acho que eu tenho então uns 25 minutos falando tecnicamente disso, só para dizer como a sua realidade foi montada hoje durante o dia, só para explicar a realidade psicoemocional e espiritual que você está vivendo agora à noite. Em síntese, em resumo, o senhor está dizendo, pastor? Olhe para mim. O que eu estou tentando lhe dizer é que nós somos o resultado daquilo que alimentamos todos os dias, não apenas o nosso corpo, mas principalmente a nossa mente. Você quer um resumo do que eu falei nos 25 minutos que passou? Eu vou lhe dar o resumo. O que eu estou querendo lhe dizer é que eu e você, nós que estamos aqui, nós somos o resultado daquilo que alimentamos todos os dias, daquilo com a qual nos alimentamos todos os dias, não apenas o nosso corpo, mas principalmente a nossa mente. Por quê, pastor? Porque assim como a saúde do corpo depende daquilo que comemos ou introduzimos nele, seja de uma forma sólida ou líquida, da mesma forma a saúde da nossa psique, da nossa alma e do nosso espírito depende daquilo que alimentamos todos os dias a nossa mente. Quantos entenderam? Diga amém. Eu vou repetir de novo. Assim como a saúde do nosso corpo depende daquilo que comemos ou ingerimos, presta bem atenção. Da mesma forma, a saúde do nosso psique, a saúde da nossa alma, a saúde psicológica, a saúde mental, a saúde sentimental, a saúde espiritual, ela é o resultado daquilo que alimentamos a nossa mente todos os dias. Entendeu até aqui? Então vamos lá, pastor, mas onde que está o problema? O problema é que uma grande parte, ou se não a maioria das pessoas de nossa geração, principalmente, e aí eu estou fazendo uma ênfase e eu vou explicar minha ênfase. Por que de nossa geração? Porque nunca houve antes de nós uma geração que provou, que tocou, que experimentou, que viveu, que está vivendo, que está envolvida, que está demasiadamente mergulhada, embebecida no chamado entretenimento. Nunca houve uma geração como essa. Meus pais não tinham celular, meus pais não tinham smartphone. Quando minha mãe teve os filhos dela, incluindo eu, na minha geração, quando criança, os nossos carrinhos eram carrinhos de rolimã. A gente ainda é de uma geração que brincava com gude, jogando bolinha. A gente era de uma geração que os nossos brinquedos eram cavalo de pau, tinha que cortar o chinelo e fazer roda e colocar dentro de uma garrafa, para a gente poder dizer que tinha um carrinho. Mas a geração de hoje não é a geração que conhece
conhece mais a bolinha de gude, o cavalo de pau, o carrinho, brincar de picula, brincar de pega-pega, de pique-esconde, porque a geração de hoje é uma geração conectada com a tecnologia que nunca houve antes de nós, nem nos dias dos nossos pais. E esta geração, como nenhuma outra, ela possui um problema. E qual é o principal problema dessa geração? O grande problema é que a maioria das pessoas da nossa geração não tem a menor noção do mal que está causando, provocando, fazendo ao seu cérebro. A maioria dos que vivem na nossa geração estão psicoemocionalmente adoecidos, estão tomando remédios antidepressivos, estão procurando clínicos gerais, médicos especialistas, estão em consultórios de psicólogos, de psiquiatria, estão procurando as ciências da medicina, as ciências científicas, buscando todo tipo de acupuntura, de ciências que possa aliviar a tensão, a dor, o peso, a angústia que está dentro da sua alma. Mas o que eles não sabem é que toda a nossa realidade psicoemocional e espiritual é construída todos os dias por aquilo que o nosso cérebro está sendo alimentado, por aquilo que estamos dando à nossa mente como alimento. O que muitas pessoas, inclusive adoecidas, patologicamente enfermas, nesse momento não sabem é que a realidade em que eles ou elas estão vivendo é o resultado daquilo que eles estão dando à sua mente a cada ciclo de 24 horas da sua vida. Por isso que eu disse que eu gostaria de ter hoje uma multidão me ouvindo. Porque se alguém nesta noite aqui for capaz de entender pelo menos o princípio ativo da revelação que eu estou trazendo, você vai sair daqui com uma receita de um remédio diferente para mudar a sua realidade psicoemocional e também espiritual. Então este é o grande problema. Nós vivemos dentro de uma geração que não tem a menor noção do mal que está fazendo, causando, provocando ao seu cérebro. E por incrível que pareça, na contrapartida, do outro lado dessa história que eu estou tentando construir para vocês, é uma geração também que se cuida. É uma geração que carrega o título de um povo que se cuida mais do que os antigos. É uma geração que vive saturada de propaganda sobre o cuidado do corpo, sobre o cuidado da sua saúde, sobre o cuidado disso, sobre o cuidado daquilo. E você vê uma geração de muitas pessoas que carregam uma aparência de que se cuida. Pessoas que realmente, quando a gente olha para a sua saúde física, são pessoas disciplinadas na sua saúde física, disciplinadas na sua saúde biológica, pessoas que têm disciplina, têm toda uma mentoria, quando a ideia é a sua alimentação. São pessoas que não se alimentam fora da hora, não come besteira, já colocou de lado e de fora do seu cardápio muita coisa. É gente que tem uma alimentação balanceada, que muitas vezes frequenta academia, que você vê às 6 horas da manhã andando com um tênisinho, com a bermudinha, fazendo Cooper, para sempre criando algum tipo de exercício. E tudo isso eles chamam de cuidado da saúde, mas ao mesmo tempo é uma geração que, apesar de todo esse cuidado com a saúde do corpo, com a vida biológica, a maioria deles não tem nenhuma regra quanto ao que oferece todos os dias ao seu cérebro e à sua mente. É uma discrepância, é uma contradição, porque você vê pessoas cuidando do corpo, mas sem nenhuma regra para cuidar da saúde e da mente. Você vê pessoas dentro de academia, malhando, porque não quer adquirir um pouquinho de gordurinha mais localizada. Você vê um monte de mulher que estão malhando, dando duro dentro das academias, sabe, fazendo zumba e um monte de coisas que não tenho nem o vernáculo para pronunciar aqui, mas ao mesmo tempo são pessoas que fora daquele ambiente e fora daquele momento ali, vivem uma vida totalmente desregrada quanto àquilo que oferece como alimento da sua mente. É uma geração de uma inversão de comportamento tão maluco, em que as pessoas, maioria deles, vivem como se não tivesse nenhuma informação e como não se tivesse nenhuma obrigação de cuidado com a sua mente. Porque muitos cuidam demasiadamente do corpo, mas não se importa com aquilo que está entrando na mente.
Muitos têm um cuidado demasiado com o corpo. Nesses dias de Covid, por exemplo, misericórdia, as pessoas passaram a carregar itens de valor dentro das suas bolsas, né? Dentro do seu carro, como o vidro de álcool em gel, para ter o cuidado contra o Covid. As pessoas passaram a ter cuidado nos ambientes que chega, para não se aglomerar. Passaram a usar a máscara como item, parte da sua roupa e da sua persona. São cuidados tomados em dias modernos, mas você não vê as pessoas dizendo: eu estou tomando cuidado com aquilo que está entrando pelos sentidos que o meu corpo tem na minha mente e que está produzindo a realidade da minha alma. É por isso que nesse mundo ainda não é o Covid que mata mais, o que mata mais é a depressão. É por isso que a doença que leva a maioria das pessoas para o túmulo não é o Covid-19, não é H1N1, não é as doenças epidemiológicas, mas é a epidemia que está cometendo a alma, porque há uma janela de todo tamanho aberto na mente dos homens e mulheres desta geração, que cuida do corpo, mas não sabe cuidar da sua mente. E isso aqui é muito sério. São pessoas que se preocupam com a qualidade da água que bebe, mas não se preocupam com a qualidade da informação que tem. São pessoas que se preocupam com a comida que come, mas não se preocupam com a toxicidade de alguns ambientes onde frequenta. São pessoas que se preocupam com o ar que respira, mas não é capaz de se preocupar com as amizades tóxicas que está levando a sua alma e o seu espírito a adoecer. São pessoas que se preocupam com a higienização do ambiente em que vivem, em que está, em que trabalha, em que mora, em que frequenta, mas não é capaz de se preocupar com a poluição visual, auditiva e moral que está dentro do ambiente. São pessoas que o tempo inteiro estão vigiando a sua saúde física, enquanto a sua saúde mental está sendo afundada, mergulhada na lata de lixo. São pessoas que estão vivendo a vida, a tricotomia da vida, na percepção apenas da vida biológica, enquanto mergulha a sua mente na lata do lixo da mediocridade que diverte, na lata do lixo do entretenimento que produz alienados, na lata de lixo encontrado nas lixeiras modernas das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e tudo aquilo que circunda e circula lá dentro. Na lata de lixo de ambientes altamente tóxicos, a inteligência racional para a qual o cérebro humano foi projetado. É por isso que não me admiro de uma geração doente, uma geração psicótica, uma geração de pessoas que têm duplicidade de caráter, uma geração de pessoas estranhas, indecifrável, indescritível, do ponto de vista da psicanálise, da psiquiatria, do ponto de vista da psicologia. Nem Freud com todos os seus discípulos, nem a psiquiatria, nem os melhores professores, sabe, da psiquiatria é capaz de explicar as esquizofrenias comportamental desta geração. Porque no final de tudo pode existir um monte de receita na psiquiatria, na psicologia, no comportamento humanizado, na inteligência emocional, mas nada é capaz de curar um cérebro e uma mente mergulhada nas latas de lixo desta sociedade. Nada, simplesmente nada. Mas sabe o que é pior do que tudo isso que eu acabei de falar aqui? Pior do que tudo isso que eu estou falando nesse momento é o fato de que qualquer um de vocês nesta noite é capaz de constatar com muita precisão que são exatamente nesses terrenos e ambientes tóxicos das quais eu estou falando aqui, sem leis e sem regra, onde a regra é não ter regra,
e onde a filosofia é não impor limites e nem condição, é exatamente neste submundo da regressão cerebral em vez do desenvolvimento, é exatamente neste submundo de alienação mental em vez de libertação moral, é exatamente nestes poços da radiação mortal para os neurônios, que são células inteligentes, é exatamente nesses ambientes ácidos, tóxicos, nocivos, cheio de influência fatal, a inteligência emocional, filosófica, espiritual, é exatamente nesses ambientes onde não é permitido conhecimento científico, empírico, religioso, filosófico, que vamos encontrar a maior concentração da massa humana conectada 24 horas. É exatamente nesses ambientes onde nós iremos encontrar. Entre na rede social, clique o link da Assembleia de Deus Bereia agora, clique o link de todas as igrejas, clique o link dos poucos sites em detrimento a tudo que tem lá, bons de se pesquisar, onde se tem uma comida mais ou menos, e você vai ver que os que estão online é a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria. Agora basta você pegar um idiota fazendo um monte de idiotice, com uma filosofia de besteirol, fazendo um monte de coisas reprováveis, 35 milhões de seguidores. Você pega um jumento com orelha de humano, coloca no YouTube, abre um canal, conta um monte de piada imorada, 15 milhões de seguidores. Você vai para lá, prega a verdade, ensina a Bíblia, fala de Deus, 10 seguidores, 5 seguidores. Porque esta geração, a maior massa biologicamente humana, está conectada nas latas de lixo que Satanás criou para esta geração. É lá que nós iremos encontrar a maior massa biologicamente humana falando, onde nada se ouve, onde tudo que eles têm ou colhe como alimento para o cérebro não leva a absolutamente nada. É um lugar onde as pessoas estão transitando livremente, sem regra, sem disciplina, sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de observação, sem nenhum tipo de contradição. Mas é lá onde você vai encontrar a maioria da massa humana, em um lugar onde soma para tudo menos para o aumento da inteligência, onde soma para tudo menos para o crescimento, no lugar onde não importa o quanto o cérebro veja, ouça, sinta, toque, não importa o quanto os sentidos é capaz de alimentar o cérebro, nada do que se vê soma para o crescimento intelectual, emocional ou espiritual dessas pessoas. Uma geração que ama o entretenimento, mas despreza os livros. Uma geração que aprendeu tudo sobre jogos de videogame, tudo sobre filmes, tudo sobre Netflix, tudo sobre cinema, tudo sobre produção, tudo sobre série. Uma geração que conhece a série Crepúsculo, do início ao fim. Uma geração que conhece tudo aquilo que o diabo lançou como lixo, mas não conhece nem qual é o primeiro e o último livro do Velho Testamento, nem qual é o primeiro e o último livro do Novo Testamento. Uma geração que conhece mais sobre Harry Potter do que o seu Deus, que serve, adora e cultua na casa do Senhor. Uma geração que sabe mais sobre a produção hollywoodiana do que as doutrinas básicas das quais está sendo ensinada e pregada para lhe levar para o céu e lhe garantir uma eternidade.
Uma geração que ama a companhia de pessoas e de amigos medíocres, mas despreza a paternidade dos pais, a sabedoria e a palavra daqueles que têm o conselho prudente para lhe dar. É uma geração estranha, que ama frequentar os ambientes sem regras, ainda que estes o degrade moralmente. É uma geração que desafia o comum pelo incomum, que desafia a verdade pela mentira, que prefere se modelar com o que é errado do que ser o padrão daquilo que é certo e daquilo que é correto. Uma geração atraída pelo lixo em vez da comida. Uma geração atraída pelos defuntos em vez dos vivos. Uma geração atraída pelas trevas em vez da luz. Uma geração que deseja a morte do que a vida. Uma geração que gosta da escuridão em vez da luz. Uma geração que critica e ridiculariza o estilo de vida dos sábios, enquanto vive como animais irracionais, nerds da idiotice, besteirol e líderes da burrice. Uma geração em que a ignorância, infelizmente, é a sua pior opressão. E como dizia um determinado escritor e filósofo, e que eu concordo plenamente, a ignorância desta geração é a pior de todas as opressões, a quem a maioria dos que vivem nesta geração tem submetido sua própria mente, com seu estilo de vida irresponsável, sem regra, sem controle, sem disciplina. Vivem como se não tivesse nenhum futuro, comem-se como se fosse morrer amanhã, desperdiça o tempo como se ele não tivesse nenhum valor, usa os dias de vida que Deus lhe deu como se não houvesse nenhuma prestação de conta, com atos totalmente irresponsáveis. Qual tem sido o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso, irmãos? Tá difícil, né? De dar um glória a Deus, né? Mas sabe qual que é o resultado disso, irmãos? Tenta me ouvir mais 10 minutos aí. Pessoas extraordinárias, novas, cheias de vigor, na flor dos seus anos, vivendo como pessoas esgotadas, adoecidas, fadigadas, exaustas, exauridas. Jovens que deveriam acordar 6 horas da manhã para aproveitar o máximo do dia que Deus lhe deu, a fim de crescer e prosperar naquilo que projeta, naquilo que sonha. Em vez disso, acorda meio-dia, cansados e sem ânimo. Por quê, pastor? Porque passaram a noite inteira acordado, torturando o seu cérebro, enchendo a sua mente de lixo e de porcaria. Jovens, uma geração de homens e mulheres que está matando os sonhos, perdendo o melhor de Deus, perdendo tudo que Deus planejou e projetou. Jovens em que o cérebro está tão sobrecarregado, que eles não conseguem ajudar nem os seus pais e as suas mães nas atividades dentro de casa. Mulheres que não conseguem cuidar de seus maridos, maridos que não conseguem cuidar da sua própria família. Gente cuja mente está tão sobrecarregada de lixo, que andam como zumbis sobre a face da terra, sem sonhos, sem projeto, sem metas, sem foco, sem ideal, porque a sua realidade está sendo criada e gerada por aquilo que está alimentando 24 horas sua mente. Será que vocês estão entendendo isso? Pessoas que literalmente, irmãos, por causa de todo este acúmulo, de toda, esta exposição do cérebro e da mente a estas coisas,
que no final de tudo não somou, não lhe fez melhor, não lhe fez crescer em nada, não lhe trouxe nenhuma edificação, não lhe preparou para nada, não lhe levou a lugar nenhum, exceto a exaustão total. E aí eu paro aqui para lhe fazer a pergunta que está ali: o que você está fazendo com o seu cérebro? O que você está fazendo com a sua mente? Porque aquilo com a qual você está alimentando o seu cérebro está definindo a sua realidade. A exposição da qual o teu cérebro está vivendo hoje vai definir onde você vai chegar amanhã. Qual é a estratégia de Satanás em meio a tudo isso? Eu sei que a palavra de hoje é técnica, ela é mais para um livro mesmo, para você ler em casa. Isso aqui é artigo de livro, eu estou transformando numa palavra. Mas o que é que o diabo pretende com tudo isso? Só para ver se eu consigo fazer aqui uma conclusão abreviada. O que o diabo está querendo com tudo isso, pastor Moisés? Simples. O propósito de Satanás com tudo isto é prender a mente não só dos crentes, seria muito pouca pretensão, é prender a mente dos humanos desta geração na zona do nada. Para quê? Para que você viva sem nada. Para quê? Para que os seres humanos, os jovens, maridos, mulheres, as pessoas percam os seus sonhos no meio desta exposição maluca de entretenimento e coisas que não levam a nada. Qual é a proposta de Satanás? Que você perca a vida vivendo. É que você vegete vivendo. É que em vez de viver você vegete com um aparelhinho desse na mão. Não escuta mais o cantar dos pássaros. Não admira mais uma borboleta, uma beija-flor. Não é capaz de admirar o florir dos ipês na época da flor. Não admira mais a natureza, ande como zumbi. Não conhece nem mais o amigo que está passando do lado. Bate de cabeça, fala com alguém sem erguer a cabeça para dizer um oi. Não sabe mais o que é apertar a mão, o que é dar um abraço, o que é bater um papo no pé do fogão, tomando um café, uma xícara de chá. Não sabe mais, não saiba mais se relacionar. O propósito de Satanás é que você esteja morto, ainda que biologicamente vivo. O que é que o diabo pretende com tudo isso? Com essa exposição exacerbada a esse lixo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é nos manter aprisionados na zona do nada, para que não tenha nada, para que não conquiste nada, para que não chegue a lugar nenhum, para que não realize os sonhos, para que fracassemos. Então, em nome de Jesus, eu sei que você talvez não está nem perto de alguém, mas se está perto de alguém, aproveita a oportunidade comigo, eu já vou concluir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus lhe convida hoje a sair da zona do nada. Como vencer Satanás? Como envergonhar o diabo? Saia da zona do nada. Como assim, pastor? Qual que é a senha para eu sair da zona do nada? O que você oferece ao seu cérebro todos os dias está tornando a pessoa que você é agora. Saia da zona do nada. Qual é a senha, pastor? Eu vou repetir: aquilo que você oferece todos os dias, através dos 5 sentidos, ao seu cérebro, está te tornando a pessoa que você é agora. Agora a pergunta boa que eu tenho para você depois disso é: você está satisfeito com o que você é agora?
Você está realizado com o que você é agora? Você está vivendo a vida que você queria viver? Você está feliz com seus resultados agora? Você já alcançou todos os seus objetivos? Porque Jesus nesta noite está lhe convidando a sair da zona do nada, a não deixar Satanás sutilmente, de uma forma invisível, te controlar como uma marionete. Jesus está lhe convidando a ser diferente. E para ser diferente é preciso sair da zona do nada. Quantos anos viveu? Ah, pastor, já vivi 20 anos. O que você conquistou? Nada. Para o que você se preparou? Para nada. A gente olha para os jovens de hoje, quantos anos você tem? Já passei do 20, já passei de 25. Qual é a sua profissão? Nenhuma. Quantas faculdades você fez? Nenhuma. Mas onde você esteve esses 25 anos? Na zona do nada, alimentando a mente com lixo, alimentando a mente com porcaria. E tem alguns jovens na igreja que ainda têm a coragem de pedir algumas moças em namoro e dizendo que quer namorar e casar. Para morar onde? Para comprar o quê? Para pagar com o quê? Para viver o quê? Para ter o quê? Para oferecer o quê? Se você já viveu todos esses anos na zona do nada, dorme 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, alimentando a sua mente, em vez de alimentar com livros, você alimenta com lixo. Para que você quer namorar? Quem é a maluca que quer casar com você? Se só tem lixo na sua mente, não aprendeu a vender, não aprendeu a comprar, não aprendeu a negociar, não aprendeu a trabalhar, não adquiriu profissão, está envelhecendo na zona do nada. Admita que você precisa de libertação. Admita que embora os teus pés te traz para a igreja, o teu cérebro está oprimido pelo lixo que você oferece a ele todo dia. Admita que você precisa reconhecer que o seu cérebro precisa ser liberto dessa zona de treva, de escuridão, que o entretenimento tem trazido sobre a tua vida. Admita que você só finge que é liberto e não é. Porque um ser humano livre desse lixo não destrói os melhores anos e dias da sua vida com essa porcaria que a rede social oferece. Mas eu tenho uma pergunta para você, que o meu livro vai seguir. Vou te cobrar R$50 por ele, só por ter ouvido essa mensagem nesta noite. Então me escute. Não está satisfeito não? Nem com sua vida, nem com sua realidade, nem com o que você é hoje? Talvez o que você é hoje foi gerado, talvez não. O que eu e você é hoje foi gerado naquilo que nós alimentamos o nosso cérebro até hoje. Mas eu tenho uma pergunta mais interessante do que essa. E a pergunta é: você quer mudar? Quantos aqui querem mudar? Eu também. Você quer ser uma pessoa diferente? Amém? Quer viver acima da média? Amém? Quer realizar os seus sonhos? Amém? Quer conhecer os planos de Deus para a sua vida? Amém? O que você quer ser essa noite? No que você quer se tornar? Onde você quer chegar? Presta atenção. Eu vou caminhar para um resumo abreviado aqui. Tudo começa a se tornar possível quando, primeiro, você decide assumir o controle da sua vida. Sabe por que esta é uma geração de uma massa, na sua maioria, alienados? De uma geração de zumbis, de gente que vegeta em vez de viver, de gente presos, amarrados, oprimidos na zona do nada, porque não entendeu
Levanta a mão os que estão aqui para receber algo de Deus, de que a sua vida e o controle dela não pode ser dado a ninguém. A primeira coisa para as coisas se tornarem possíveis é assumir o controle da sua vida. Pastor, e como que eu faço isso? Comece não permitindo que outros te influenciem em caminhos opostos às metas que você tem para a sua vida. Quando é que eu começo a assumir o controle da minha vida, pastor? Quando eu passo a não permitir, à medida que eu me relaciono com pessoas que me chamam de amigos, à medida que eu não permito que nenhum deles, apesar da amizade, me influencie em caminhos opostos às minhas metas. Eu sei o que eu quero e eu sei onde eu vou chegar. Isto é assumir o controle da sua vida. Você passa a assumir o controle da sua vida quando você passa a entender, presta atenção, que suas escolhas agora estão definindo quem você será amanhã. Então eu não posso destruir o meu futuro hoje por causa da minha irresponsabilidade e da minha vida desregrada hoje. Eu não posso destruir o meu amanhã por causa da minha irresponsabilidade em querer realizar os meus desejos sem responsabilidade hoje. Eu não posso. Você passa a assumir o controle da sua vida quando você não precisa de uma grande dose de sorte para ser bem sucedido na vida. Quando você entende que tudo que você precisa é de responsabilidade com a sua própria vida e com as suas metas que você estabeleceu. Você passa a assumir o controle da sua vida quando você passa a entender que a agenda do seu amigo sem noção e desmiolado não pode determinar a sua noção e bom senso. Se tem alguém do teu lado que te chama de amigo e quer desgraçar a vida dele, que desgrace sozinho. Você tem que ter bom senso. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. Você não pode ser alguém que todo mundo te puxa, te leva, te puxa, te leva, te puxa, te leva. Você tem cérebro. Tem alguém me ouvindo aí, está vivo, diga aleluia. Toca na cabeça de alguém assim e diga, use o cérebro. Você passa a assumir o controle da sua vida quando você deixa de dar entretenimento ao teu cérebro. E em vez de alimentar ele com entretenimento, você dá conhecimento para ele, para que ele te devolva 3 coisas: riqueza, sucesso e honra. Sei. Eu estou te dando ouro hoje aqui. Se coloca de pé, Lucas. Tinha tudo para dar errado. Está aqui Ronei, irmã Carla, que conhece o Lucas. Quem mais conhece o Lucas? Na época da missão, conhece? Filho de uma família sofrida. Comeu quase que o pão que o diabo amassou aqui. Mas quando todos os jovens queriam entretenimento, alguém lhe deu um conselho e disse: compra a verdade, a sabedoria, o conhecimento e a inteligência. E ele mergulhou de cabeça. Deixou de comer um cachorro quente muitas vezes, de comer uma pizza, de estar na roda de amigos dentro da pizzaria tomando sorvete, para ter que pagar a faculdade. Hoje tem um dos escritórios de advogado mais bonito que eu já entrei nessa cidade. É um grande advogado para a glória de Deus. Por quê? Porque quando você dá entretenimento ao teu cérebro, você fica preso na zona do nada. Mas quando você oferece conhecimento, ele te devolve honra, riqueza e sucesso. Podeis assentar, meu irmão. As pessoas bem-sucedidas não são pessoas de sorte, é pessoas que deram ao seu cérebro conhecimento. Troca a merda das redes sociais por livros. Deixa de ser burro. Troca a merda das redes sociais por livros.
Tem amigos inteligentes e não gente descerebrado, desmiolado, malucos, zumbis sem noção. Nós precisamos entender, para ter o controle da nossa vida, que a falta de responsabilidade do amigo não pode influenciar a minha responsabilidade com minha vida. Quer mais? Vou te dar mais 4 minutos de imersão. Precisamos continuar entendendo que essas coisas são importantes. E dentre elas vai aqui pelo menos mais 8 conselhos, rapidinho. Nem prego, só falo. Nem comento, só cito. Primeiro deles: quer mudar de vida, quer ter sucesso, quer estar entre as pessoas que vão alcançar o topo daquilo que Deus planejou para a sua vida? Então vai aqui o primeiro conselho: afaste de você quem não soma para a tua carreira. Afaste de você. Ah, pastor, mas é gente boa. Manda plantar chuchu, manda plantar batata na China. Só deixe perto de você quem soma para a tua carreira. Miles Monroe, antes de morrer, escreveu um livro sobre a visão da vida. E ele disse que as 5 pessoas mais próximas de você influenciará em teu sucesso ou em teu fracasso 50%. Dependendo do amigo ou da pessoa que você escolher estar perto, ou conviver, ou se relacionar com ela, você já está 50% vitorioso, ou já está 50% fracassado. Afasta de você quem não soma para a tua carreira. Segundo, cultive relações com quem te motiva a crescer e não permanecer na zona do nada. Vou para casa porque eu tenho um livro para ler. Tá doido, menina? Vamos tomar um açaí ali, ficar até mais tarde, ser jovem, curtir a vida. Não, esse final de semana eu vou estar em casa. Puxa, fulano, Joãozinho, você está sumido das redes sociais. Eu estou lendo. Eu estou estudando para o Enem, para a faculdade, para o vestibular. Estou fazendo cursinhos. Desde que o Covid chegou, né? A palavra crise no acádico chinês é escrita com 2 helogrifos. O primeiro significa crise e o outro significa oportunidade. Por quê? Porque para os orientais toda crise carrega consigo dentro dela uma oportunidade. Aí dentro desse momento em que os jovens pararam, os colégios fecharam, as faculdades fecharam, ainda existe alguns jovens inteligentes que ainda usam o cérebro não para entregar a eles só entretenimento. Fizeram cursinhos online, pegaram tudo que a internet ofereceu de graça nesse período. Outros estão igual zumbi, cansados. Não foram para faculdades, não estudaram, não entregaram prova, não entregaram trabalho, mas estão mais cansados do que quando estavam no colégio, de tanto lixo que tem colocado sobre o seu cérebro. Então, o segundo conselho é: cultive relações com quem te motiva a crescer. Terceiro conselho: não respeite e nem dê crédito a quem insiste em te desviar do foco. Manda para, né? Quem insiste em te desviar do foco. Você tem um sonho. Este sonho gerou um projeto. Este projeto produziu meta. Esta meta exigiu foco. Este foco exige trabalho. Esse trabalho requer disciplina. E dentre elas, não dê crédito a quem insiste em te desviar do foco. Quarto, seja grosso com quem não respeita os teus sonhos, os teus projetos e as tuas metas. Não precisa ser educado. Se você não respeita meus sonhos, as minhas metas, o bom mesmo é nem deixar num ciclo de amizade. Porque a gente se torna semelhante àqueles com os quais a gente se relaciona há muito tempo. Já viu a história da águia e da galinha?
até a águia, cujo ovo foi chocado no puleiro, debaixo das asas de uma galinha, nasceu, cresceu e aprendeu a comer lixo, a ciscar e dormir em puleiro como galinha. Até o dia que uma águia passou lá em cima e cantou. E quando ela cantou, os instintos primitivos da sua vida foi despertado. Ela começou a bater asa, porque com o canto da águia que voava às alturas, ela descobriu que tinha algo dentro dela que poderia ser despertado. Cuidado com quem você anda, porque você está se assemelhando a quem você passa mais tempo. Quinto conselho: nade como peixe vivo, em vez de boiar como peixe morto sendo levado pela maré. O que é nadar como peixe vivo? Peixes vivos seguem o fluxo acima, peixes mortos boia como a maré. A maré representa a multidão de gente. Tem gente que não gosta de confrontar as pessoas. Vai na onda, deixa a onda me levar, vida me levar, né? Vida leva eu. Aí o barco pende para um lado, ele vai, pende para o outro e vai. Gente que segue a tendência, consome a tendência. Tudo que joga, tudo que vende, tudo que o mundo apresenta, tudo que a tendência faz. Para onde o ciclo da vida, o vento da vida sopra, eles se conduzem. Gente assim terminará os seus dias na zona do nada. Porque para você fazer a diferença e construir a tua própria história, você tem que ser como peixe vivo que nada contra a maré, e não como peixe morto que boia por cima das águas, sendo levado por elas. Decida ser diferente. Sexto, decida pensar fora da caixa. Sétimo, entenda que existem pessoas tóxicas, mas também existem pessoas que são como remédios que curam a nossa dor. Existem pessoas que nos empurram para baixo, mas existem pessoas que funcionam como o estilingue de Jesus, que nos projeta para frente, se nos associarmos a elas. Aprenda a fazer a diferença entre essas pessoas e se associe, se alinhe com quem te empurra para frente. Tenha coragem de romper relações com quem te adoece. Eu queria pregar sobre tudo isso essa noite. Existem pessoas presas, aprisionadas a relações doentias, nocivas. Ah, não, é porque o que fulano vai falar? Tenha coragem de romper relações com quem te adoece. É por isso que a igreja não está cheia. Sabe por quê? Porque já tem uma racha de tempo que eu estou dizendo: eu me nego a ser pastor de quem não me ouve, e não quero ser líder de quem não está disposto a receber a visão que Deus me deu. Porque não adianta você lutar com gente que você está alimentando a tua mente de informações tão ricas como esta noite, e o outro está alimentando de lixo. A linguagem não bate, o sonho não bate, a visão não bate. Então não tenha medo de romper relações com quem te adoece. 3 últimos conselhos, rapidinho, em 10 segundos. Primeiro, domine seus desejos, se você quer mudar de vida. Segundo, controle suas vontades. Terceiro, discipline seu corpo. Não é ele que tem que dizer a hora que você tem que acordar, é seu cérebro, é seus sonhos, é suas metas, é seus desejos mais profundos que estão alinhados ao que Deus planejou para a sua vida. Neste momento, o seu cérebro está preparando os próximos comandos. E quais serão eles? Entenda uma coisa sobre o seu cérebro. Eu vou parar aqui, tá? Entenda uma coisa sobre ele.
Seu cérebro, ele sempre vai guiar, vou parar aqui, o seu corpo. Seu cérebro sempre irá guiar o seu corpo, se você der a ele conhecimento, sabedoria, disciplina e inteligência. Coloque-se de pé, para eu terminar. Já contei para vocês, mas eu vou contar essa ilustração para a gente orar. Existia um famoso treinador em Salto de Varas, que tinha um fiel escudeiro que era o homem que carregava as varas para ele treinar os atletas. Depois de vários anos ao lado daquele fiel e famoso treinador, aquele moço que era chamado de o carregador de varas, virou para o seu patrão, que era treinador, e disse: o meu sonho um dia é ser treinado como atleta no salto de varas. Então o seu patrão, surpreso, disse: nossa, como que você está comigo há tanto tempo carregando as varas, vindo todos os dias para o treino, e você não me falou que você tinha o sonho de ser um atleta em salto de varas? E ele disse: é porque o Senhor me deu um emprego para carregar as varas. Um dia, o principal treinador que estava sendo treinado para disputar uma Olimpíada em salto de varas adoeceu. E o treinador, não tendo quem colocar, lembrou do seu carregador de varas e disse: você quer ser treinado? E ele disse: quero. Nossa, que oportunidade! Ele disse: eu vou lhe treinar. Pegou a vara, a torre de obstáculo, colocou no mínimo, e o obstáculo é 10 centímetros, sempre subindo, e disse, ensinou para ele, e disse: corra, fixe a ponta da vara e salte. Aí o carregador de varas correu, o obstáculo estava no mínimo, ele fez um salto bem acima. Aí o treinador foi lá, subiu mais 10 centímetros e disse: faça de novo. Ele foi lá, fez, subiu. O treinador repetiu a dose várias e várias vezes e disse: você tem talento, você tem dom, você tem vocação. Foram para casa no final daquele dia. No outro dia, cedo, quando ele chegou com as varas, ele percebeu que o treinador tinha chegado mais cedo. E ele disse: uai, treinador, o senhor já chegou cedo? Ele disse: já. Só que quando ele olhou para o obstáculo, o treinador, lá nas colunas do lado, tem uma marca assim: recorde. E o treinador naquele dia colocou o obstáculo 15 centímetros acima do recorde. Quando ele viu, ele disse: treinador, pelo amor de Deus, olha onde que está a vara. O treinador, sem dar atenção aquilo que ele disse, olhou para ele e disse: não se preocupe, corra do mesmo jeito que você correu, e quando você fixar a vara, jogue por cima do obstáculo a sua mente, e o seu corpo o acompanhará. Então ele fez, e quando ele fixou a vara e fez o que o treinador fez, o corpo dele passou por cima 15 centímetros acima do recorde. E ficou registrado para nós a lição na história desse grande treinador, de que o teu corpo sempre irá seguir e chegar onde a tua mente chegar. Então alimente tua mente, nutra a tua mente, encha ela do conhecimento e da graça de Deus, e ela vai levar o teu corpo junto com ela para onde Deus determinou e onde Deus quer. Todos entenderam? Digam amém. Então, até você que está em casa, depois de uma palavra dessa, se me ouviu, ore comigo agora. Pai, espero que esta noite tenha sido para todos nós, ó Deus, uma noite de profunda e extraordinária inspiração. Não é todo dia, Senhor, que ministro uma palavra assim, mas a minha expectativa no Senhor é que todos tenham entendido.
Não basta cuidar, Senhor, da saúde do corpo, temos que estar preocupados com a exposição que a nossa mente está tendo. Guarde nossa mente, Senhor, ajude-nos a depositarmos nossa mente em Ti. E nem cheguei no texto que li, Senhor, mas se pregasse com fundamento em tudo aquilo que esbocei em Provérbios 23, Senhor, a principal coisa a ser comprada é a verdade, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, porque estas coisas traz riquezas, honras, louvor. Aquele que a possui muda a realidade, nos tira da zona do nada e nos faz alcançar os patamares incomuns que só o Senhor tem o poder para entregar àqueles que buscam, àqueles que compram, àqueles que pagam o preço. Nós oramos, ó Deus, pela tua igreja, para que o teu povo viva este milagre no seu dia a dia, para que os nossos jovens sejam livres e libertos, para que, meu Deus, os homens e mulheres sejam impactados nesta geração por esta palavra, em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos e aplauda ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Há algum sorteio a ser feito? Não, né? Ou há? Não? Então tá. Meus irmãos, daqui a 2 dias, portanto quinta-feira, teremos aqui a presença de um extraordinário pregador, que é o pastor Jackson Marques. No grande culto, a pastora Sônia está aí organizando e pagando o preço por um grande trabalho. Acredito que teremos casa cheia aqui, então chegue cedo, seja cortês, gentil com todos aqueles que vão chegar aqui como visitantes. Como nós teremos certamente muitos visitantes, já quero avisar hoje, pedir a todos os nossos líderes, homens e mulheres, que no final do culto façam o que a gente sempre pede, vão lá para a porta, abrace, confraternize as pessoas, saúde, olhando dentro do olho, para que as pessoas possam voltar para casa com a melhor das impressões, amém? Obrigado pelos 7 minutos que vocês passaram além do horário, acredito ter sido proveitoso para a sua vida. Então coloque-se de pé e já vamos orar, agradecidos ao nosso Deus. Quem está com fome aí, passe ali no quiosque, tá bom? Porque tem muita coisa boa. Eu acho que a irmã Iraná anunciou que no quiosque está vendendo um negócio hoje aí, não anunciou não? Hã? Tem empadas. Então, se você não gosta, eu gosto, compre para o seu pastor, tá bom? Não seja desobediente não. Deus abençoe. Estenda as mãos, vamos orar. Pai bendito, leva os teus filhos na tua paz. Obrigado pela vida do pastor Gilcimar, que também deixou sua congregação lá para estar conosco hoje. Obrigado pela vida de todos os que vieram. Obrigado pela vida dos que estão em casa. Leva os teus filhos em paz aos vossos lares, Deus, e que o Senhor continue pregando esta palavra. Deus, continue pregando, meu Pai, esta palavra, inclusive no meu coração. Assim eu te louvo, te agradeço, e que o amor de Deus, a graça do Deus o Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta de Jesus. Que todos digam amém. Se confraternize, vão em paz, tenham uma excelente noite. Deus vos abençoe.